O Encontro para a Nova Consciência acontece anualmente em Campina Grande, na Paraíba, no período do Carnaval. É sem dúvida o maior fórum latino-americano que reúne representantes das diversas religiões, tradições e ciências, onde se discute o pensamento da cultura emergente. Hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, apresenta um dos palestrantes do evento, Ricardo Lindemann, presidente da Sociedade Teosófica no Brasil. Ele abordará o tema, a educação como base da construção da cidadania mundial. É um prazer estar novamente em Campina Grande e ver como tem crescido esse movimento pela nova consciência, porque ele realmente é um exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro. Esse evento tão singular, com um espírito tão espontaneamente teosófico. Meus queridos, vocês devem saber que a senhora Blavatsky é a vovó fundadora da nova era, né? E, portanto, é uma responsabilidade difícil falar em nome da Sociedade Teosófica numa ocasião como esta. E eu até vi uma homenagem a ela aqui, dizendo que especificamente o sonho de tornar-se um Deus tornou-se bem influente na nossa sociedade, graças à mãe da teosofia, Helena Blavatsky. Eu acrescentaria da teosofia moderna, porque a teosofia antiga de Plotino, Amônio Sacas, já existe desde o século III da nossa nova era, né? Conhecida como uma das fundadoras do movimento da nova era. Essa ideia é realmente muito importante, esse sonho do homem tornar-se um Deus. Ele é para nós um ponto fundamental, justamente porque até mesmo Jesus disse isso. Vocês devem lembrar talvez daquela passagem em João 10, 34, quando a Escritura diz que ele teria dito, citando o Salmo 82, 6, portanto ele estava referindo às Escrituras judaicas: não está escrito na vossa Escritura, sois deuses? Dizem que porque ele citou essa questão, aliás, antes ele tinha dito em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Parece que essa ideia foi considerada blasfema naquela época e que eles quiseram apedrejar Jesus. Em outra ocasião, parece que ele disse, antes de Abraão ser, eu sou, e de novo quiseram apedrejá-lo, porque como que um jovem de 30 anos poderia ser mais antigo do que Abraão? E é interessante que essa história às vezes se repete, não é bem compreendida, mas a essência de todas as religiões fala de que há uma essência divina no coração humano, e nós não abdicamos de dizer, como Jesus dizia, que todos nós somos deuses. Mais do que isso, ele nos deixou uma promessa naquela que eu confesso crer ser a mais linda passagem de toda a Bíblia. Eu até gostaria que os estudiosos anotassem para olhar em casa, porque é João 14, 20. Para mim não há nada mais lindo na Bíblia inteira do que João 14, 20. Ele disse, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Portanto, ele não disse apenas que ele e o Pai eram um, como se fosse
uma coisa, algo assim, se poderia dizer, pessoal. Mas ele deixa assim uma promessa que em algum dia todos nós descobriremos que essa grandeza é universal, que todos nós fazemos parte de uma vida una, de uma unidade universal. E por isso ele insistia, e eu volto a citar, João 10:34, não está escrito na vossa escritura, eu disse, vós sois deuses. Ele chega a dizer também, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Então, essas indicativas nos dão a certeza de que Jesus concordaria conosco em dizer, se esse é o espírito da nova era, que todos nós somos deuses. Agora, até chegarmos à plena manifestação dessa nossa divindade interior, isto às vezes exige de nós um certo percurso, uma certa jornada de amadurecimento na escola da vida. E por isso nós escolhemos esse tema da educação, porque provavelmente nós viemos a esse mundo para sermos educados na escola da vida. E é para isso, creio, por isso nós estamos aqui hoje. E era o próprio apóstolo Paulo que também reforçava isso em Efésios 4:13, quando dizia: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. E não me parece que isso seja pouca coisa, ou um deusinho menor, a plena medida da estatura do Cristo. E por isso não me parece que seja possível fazer isso apenas num trajeto de uns 70, 80 anos, com muita sorte 90, raramente alguém aqui tem um parente com 100 anos de idade. Temos um. Vocês vejam que para esse salão, salvo a minha visão está ofuscada, não é muito comum alguém chegar à casa dos 100 anos. Então, meus queridos, me parece difícil numa trajetória tão curta chegar à plena medida da estatura do Cristo. E me parece muito importante que nós encaremos esse processo evolutivo à luz da sua grandeza. E assim, em Mateus 5:40, vocês podem encontrar aquela passagem que diz que o discípulo é menor que o mestre, mas quando o discípulo se torna perfeito, ele se torna igual ao mestre. Essas passagens não costumam ser muito citadas, na tradição bíblica, porque elas caracterizam uma interpretação diferente da tradicional. E, mais do que nada, se nós formos procurar aqui, por exemplo, aquela passagem, se não me equivoco, em Coríntios, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Sabedoria de Deus, no original desse texto, a carta aos Coríntios foi escrita em grego. Nós entendemos que houve uma tradução não muito boa nessa edição, como na maioria. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, sabedoria de Deus é uma má tradução de teosofia, que é uma palavra grega, a qual nós estamos fazendo referência. Algumas pessoas têm medo de ocultismo,
Mas essa passagem bíblica fala de ocultismo, fala de uma sabedoria oculta em mistério. Vou ler de novo. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então nós estamos nos referindo à essência comum de todas as religiões, àquele coração de onde todas as religiões vieram, ou, se vocês me permitirem, que todas as religiões têm em comum, que é o seu lado oculto, que é o seu coração essencial. Alguns resistem a isso, acabamos de citar uma passagem bíblica, existe outra da tradição cristã atribuída ao próprio Cristo, para quem acha que Paulo pode ter se equivocado. Em Marcos 4:11, Jesus dizia aos seus discípulos, quando o interrogaram: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Uma passagem que alguns consideram muito misteriosa. Provavelmente poucos de vocês ouviram, porque as passagens misteriosas da Bíblia não costumam ser frequentemente recitadas. E talvez fique mais claro a explicação subsequente em Marcos 4, 33, 34, portanto no mesmo capítulo, quando é dito: e por meio de parábolas tais ele falava às multidões, segundo tinham capacidade de compreender, mas aos seus discípulos em particular revelava todas as coisas. Então, evidentemente, havia dois níveis de ensinamento cristão. Um exotérico, parabólico para as massas, segundo a sua capacidade de compreensão. Outro esotérico, interno, oculto, para os discípulos escolhidos, que ele entendia terem capacidade de despertar alguns poderes a mais e auxiliá-lo na sua difícil tarefa de ajudar a humanidade. Mesmo assim, parece que houve algum deslize e um deles o traiu, apesar de terem sido escolhido a dedo. Então vocês vejam que realmente o ocultismo é uma coisa complicada, e falar em nome da autora do Ocultismo Prático, a senhora Blavatsky, que o publicou em 1888, poucos meses antes da Doutrina Secreta, que é a sua obra magna, é uma tarefa difícil. Eu acho que a função de uma palestra é despertar o entusiasmo das pessoas pelo assunto. Vocês sabem que Gênesis começa dizendo que Deus criou o céu e a terra, mas o original fala em Elohim criou o céu na terra. Quem conhece um pouco de hebraico sabe que Elohim é plural. Então, se vocês quiserem, os arcanjos, são os mensageiros que fazem isso, não é ele pessoalmente. Para dizer em termos de reengenharia, isso é uma função delegada, terceirizada pelos arcanjos. Então, os deuses, os arcanjos, ou o nome que vocês quiserem, têm aquela sabedoria oculta desde o início dos tempos para a nossa glória, segundo 1 Coríntios 2:7. E é sobre isso que nós tentamos estudar. Nós não somos os possuidores da teosofia, porque aquele que é o possuidor da teosofia é um homem perfeito, ele atingiu a plena medida da estatura do Cristo. E por isso eu peço perdão pela segunda vez, pela minha insuficiência para tratar de um tema de tão elevado e distinto caráter libertador e necessário para todos os seres humanos. Na verdade, o homem interno, o eu real, pode superar quaisquer limitações, porque ele é eterno e tem todo o tempo do universo para aprender a superá-las. Então, nós temos longos ciclos de aprendizagem na escola da vida para conquistar essa plena medida da estatura do Cristo.
Quando perguntaram ao Sr. Leadbeater qual era, e ele era um discípulo treinado pela Sra. Blavatsky, qual era a síntese da teosofia, eu fiquei impressionado, embora toda a síntese seja, vamos dizer, um pouco capenga, não é? Ele conseguiu reduzir a teosofia a 3 frases. Então, para quem eventualmente aceitar que essa é uma versão, e não existe uma versão oficial do que seja a teosofia, mas tentando traduzir teosofia em 3 frases, eu pediria a atenção de vocês. A primeira, que a alma do homem é imortal. Segundo, que Deus é bom. E terceiro, que nós colheremos aquilo que semearmos. Então, essa é a essência da teosofia, não há maior dificuldade de compreendê-la, aparentemente. Dizem que a teosofia é um oceano, isso era quem dizia, era a doutora Annie Besant, que introduziu Gandhi na política. Não sei se você sabe que Gandhi era membro da Sociedade Teosófica, também era membro da Sociedade Teosófica Thomas Alva Edison, e graças a ele a nossa palestra aqui é iluminada por essas lâmpadas, e que William Crookes, que foi o descobridor dos tubos anódicos e catódicos, nos quais Thomson, em 1897, isolou o elétron, era membro da Sociedade Teosófica, e graças a ele nós temos os vídeos de televisão, dos computadores, que estão nos auxiliando a gravar esse trabalho. E, enfim, para vocês verem como a Sociedade Teosófica é a vovó da nova era. Por enquanto, eu vou me ater à questão de quais são as condições necessárias para que a educação possa gerar um espírito de cidadania mundial. Então, o quarto ponto é que nós temos todo o tempo do mundo para chegar a isto. Eu espero que a gente chegue o quanto antes, porque quanto mais tempo demorar, mais nós vamos sofrer. Existe uma passagem na tradição hindu, nos Yoga Sutras de Patanjali, no aforismo 2.16, que tem 2.600 anos, e que afirma: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. E para que nós possamos evitar o sofrimento, nós temos que conhecer a sua causa. E todos são unânimes nas grandes religiões em considerar que a causa do sofrimento é a ignorância, ou, se vocês quiserem, a inconsciência, a falta de percepção da verdade. E também Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra coisa que eu acho muito importante dizer aqui é lembrar que esse assunto não é simples. Então, a doutora Annie Besant dizia que a teosofia tem baixios, como um grande oceano tem baixios, onde até uma criança pode andar, fazer seus barquinhos e brincar na beira da praia sem correr perigo nenhum. Mas ela também tem profundidades em que os gigantes são obrigados a nadar porque não alcançam o pé no fundo. Tá? Então, quem quiser saber o que é isso, pode ler a Doutrina Secreta em 6 volumes e vai entender do que nós estamos falando. Mas, se quiserem ficar nos baixios, eu repito, né? A alma do homem é imortal, Deus é bom e nós colheremos aquilo que semearmos. Ele não é culpado pelo nosso sofrimento é oriundo da nossa própria ignorância. Platão dizia na República, livro 10º, Deus está inocente nisso. Ele diz: a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Na verdade, ele estava falando do sorteio de cada vida no regaço da Virgem Láxis, que era feito antes de nascer, a partir das virtudes desenvolvidas nas vidas anteriores. Então ele dizia: a escolha da virtude ou da não virtude é pessoal, a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso.
Então, meus irmãos, vamos ver um outro item que eu acho extremamente importante, que a verdadeira educação é semelhante ao cultivo de um jardim. Não estamos, na realidade, ensinando ou criando alguma coisa, nós estamos apenas nutrindo as boas sementes e estimulando-as a crescer e florescer. Então, por favor, Sociedade Teosófica não tem gurus, não tem mestres, não tem ninguém para ensinar nada para ninguém, porque não existe essa coisa de uma pessoa ensinar para outra. Vocês conseguiram ensinar alguma coisa para os filhos de vocês? Ou às vezes vocês têm uma sensação de se perguntar, onde foi que eu falhei? Porque não se ensina, as pessoas é que aprendem. Nós podemos e devemos, creio, ser nobre a função de catalisarmos a aprendizagem, de sermos aceleradores, facilitadores de um processo, e era o que Sócrates chamava de maiêutica, ele era o partejador das ideias. Então nós podemos ajudar com certeza as pessoas a acelerar seu caminho em direção à sabedoria, mas nós não podemos aprender por elas e nem sequer temos a pretensão de ensinar qualquer coisa, porque se vocês querem colocar água numa xícara que está cheia, ela apenas transborda. Não sei se vocês conhecem aquela historinha zen. O discípulo queria muito aprender com o mestre e não parava de falar. Aí ele chegou com a xicrinha e o mestre começou a servir o chá, e o chá subiu pela xícara, transbordou pelo pires e foi tomando a mesa. Até que daqui a pouco o discípulo perguntou: mestre, o senhor não percebe que a xícara está cheia? Ele diz: da mesma forma, por isso eu não posso te auxiliar, porque a tua mente já está cheia. Então, por incrível que pareça, aprender a vida espiritual é uma questão de esvaziar-se das nossas certezas, da nossa arrogância, do nosso orgulho, e descobrir essa luzinha que está dentro do coração de todos nós. Agora, se vocês quiserem saber, na minha opinião, quais são os processos que podem facilitar a descoberta dessa luzinha, eu já citei um, que é a paciência e o amor, é a pedra fundamental da aprendizagem espiritual. Mas eu vou citar o final desse magnífico livro, Aos Pés do Mestre, ou nem tanto o final da nossa interpretação, e se eu pudesse fazer um marketing, sugerindo que o livro mais importante que eu traduzi na minha vida foi essa coisinha pequenininha de 64 parágrafos, que eu li pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, e nunca imaginei que eu teria a honra de um dia refazer a tradução, porque as outras traduções já perderam umas 5 frases desde a primeira edição, em 1910. Então, meus queridos, nesse livrinho, no parágrafo 5º, é dito o seguinte: pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o físico, nem o astral, às vezes chamado emocional, nem o mental. Ele diz mais: cada um deles pretende ser o ego para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como o Senhor deles. Então, conhecer a si mesmo, o que quer dizer conhecer o corpo físico, conhecer como a emoção reage, conhecer como o pensamento estrutura a emoção a partir da memória e das imagens da mente, compreendendo assim o poder da mente, e conhecer que nós estamos acima do corpo, da emoção e da mente. Isso é autoconhecimento. Isso não se faz num fim de semana,
nem nos poucos minutos que me restam. Então ele diz o seguinte: aprende a distinguir a Deus em todos os seres e em todas as coisas, não importando quanto mal possam aparentar superficialmente. Podes auxiliar o teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende como despertá-la nele, aprende a invocá-la nele, e assim tu salvarás teu irmão do erro, ou, se vocês quiserem, do sofrimento que é a consequência. Essa é, no nosso entender, o objetivo da educação. O processo é perceber que nós, na verdade, não educamos ninguém, nós estamos lá num jardim acelerando o crescimento das flores da sabedoria. Então eu vou ler para vocês outra passagem que é a primeira coisa que eu acho que se deve ensinar para uma criança, e, portanto, talvez seja a mais importante. Tem a ver com o primeiro objetivo da sociedade teosófica: formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor. E, portanto, se não há distinção de credo, eu acho que já está implícito o princípio da liberdade de pensamento no qual trabalhamos. Então, meus queridos, volto a dizer, a frase essencial é que a essência da educação é que ela deve despertar discernimento. O que é discernimento? In sansto viveka. Discernimento é ir ao cerne da questão, é não se enganar por aquela aparência, por maldosa que possa parecer, ela oculta a divindade de alguma forma. Porque Deus é onipresente, portanto, em essência, tudo é puro e bom. Difícil é nós chegarmos a perceber a essência, porque a vida espiritual é uma questão de percepção. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele percebeu essa unidade. E ele vivia em conformidade, a tal ponto que quando quiseram crucificá-lo, aliás, parece que a coisa de alguma forma aconteceu, né? Ele respondeu, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O que quer dizer que ele compreendia a ignorância daqueles que o atacavam. Isto é para quem atingiu o último grau dessa unidade e percebe que todos nós somos irmãos, e isso é a essência da fraternidade universal. Então, nós vamos também verificar que, essencialmente, o Aos Pés do Mestre diz, o que é realmente importante é este conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar com ele, tornando-se uno com ele, por ser tão glorioso e tão belo. Assim, porque sabe, ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, e não tem a menor importância que ele se denomine hinduísta ou budista, cristão ou maometano, se é um indiano ou um inglês, um chinês ou um russo. Então, não nos importa qual é a nacionalidade ou a crença de qualquer pessoa, ou se talvez ela não tenha crença nenhuma e consiga nesse mundo não ter nacionalidade, o que é difícil, porque ela é imposta. Se ela realmente tem a percepção da unidade, da fraternidade, ela está ao lado de Deus trabalhando pelo bem. Então, discernimento é perceber além da superfície da religião. O lema da sociedade teosófica é: não há religião superior à verdade.
É o lema do Maharaja de Benares, Satyam Nasti Parodharmaha. É muito antigo esse lema, esse moto, né? A segunda coisa a enfatizar é que esse discernimento ou inteligência espiritual tende a agir como um antídoto contra os pensamentos falsos. Então eu vou ler para vocês o que é discernimento e por que a liberdade de pensamento é tão importante. Diz assim: precisas distinguir entre a verdade e a falsidade. Primeiro, em pensamento, isso não é fácil, pois há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que estiver escravizado por eles poderá fazer progresso. Portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo e julgar por ti mesmo se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, a sua opinião não tem valor. Aquele que quiser trilhar a senda espiritual tem de aprender a pensar por si mesmo, porque a superstição é um dos maiores males do mundo, um dos grilhões dos quais por ti próprio deves te libertar completamente. Portanto, sem sabedoria, no sentido espiritual da palavra, sem libertar-se da superstição, a verdadeira religião é impossível. Porque em nome de Deus nós vamos cometer os maiores delitos. Então, Dr. Ernie Besant dizia que há 2 grandes inimigos da verdadeira religião. Um é a superstição, ou o fanatismo, se vocês quiserem. O outro é o ceticismo. E é difícil saber qual dos dois é pior. E a humanidade geralmente se encaminha para esses 2 extremos. Mas o áureo caminho do meio, que é o da tolerância e da paz, que é o do livre pensar, que é o da busca da verdade, destemida, corajosa, mas bem intencionada e amorosa, porque nós só deveríamos dizer o que é verdadeiro, amável e útil. E eu considero essa uma disciplina iógica dificílima, porque dizem que quem controla a palavra controla também a mente. Isso é do budismo, do hinduísmo, e no cristianismo também se encontra isto. Então vejam bem, se nós somos verdadeiros, nós estamos em harmonia com o Pai. Se nós somos amorosos, nós estamos em harmonia com o Filho. Se nós somos úteis, nós estamos em harmonia com o Espírito Santo. Ou se vocês quiserem, os hinduístas chamam isso de Shiva, Vishnu e Brahma, respectivamente. Os egípcios chamam isso de Osíris, Horus e Ísis, respectivamente. E as trindades são abundantes, por isso que o segundo objetivo da Sociedade Teosófica é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. E nós vamos verificar que quanto mais nós estudarmos o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, mais nós vamos descobrir que todas as religiões no seu coração são, na verdade, só uma coisa. E essa é a essência da teosofia na sua parte expositiva, talvez. As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico ou interno, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados.
Mas existe o ponto mais importante da palestra de hoje, quero crer, que é como usar a mente como um antídoto para os pensamentos falsos. Na verdade, nós temos que enfocar a atenção do estudante em educação naquilo que Platão chamava o bom, o verdadeiro e o belo. Porque se nós focarmos a mente no que é bom, verdadeiro e belo, que é eterno, o resto que é transitório, no devido momento passará. Ou se vocês preferirem, dos Yoga Sutras, quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Nós não temos que ficar lutando contra o mal. Por quê? Porque se vocês lutarem contra o mal, ele fica mais forte. Então, também é dito, a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya ou da ignorância. Então, como é que nós vamos conquistar a sabedoria? Descartando tudo que é falso. Esse é o primeiro estágio da busca da sabedoria. Nos libertar dos preconceitos, nos libertar das superstições, nos libertar dos nossos egoísmos, dos nossos raciocínios mesquinhos, porque apesar de nós sermos deuses, nós temos uma parte animal que nem sempre entendeu isso ainda, e leva um pouco de tempo para ela ser domesticada, ou trabalhada, lapidada, o que não pode ser feito com violência, senão o bicho empina, fica chucro, dá coice em todo mundo que fica ao redor. O professor Hermógenes, que foi nosso vice-presidente nacional tantos anos, ele costumava dizer que as pessoas não devem vestir o camisolão da austeridade. Eu sou um homem puro, eu sou um homem virtuoso, eu sou um homem que sabe das coisas, porque a partir desse momento toda a sabedoria tira férias, eu começo a sair que nem sargento atrás de todo mundo para botar ordem no mundo, e a ordem do mundo depende das pessoas descobrirem um espírito dentro de si, não é com a polícia que eu vou pôr ordem no mundo. E aqueles que acham que os fins justificam os meios, aqueles que acham que fazendo uma revolução eles vão melhorar as coisas, eles se equivocam porque eles estão incentivando o crime, a violência. E Krishnamurti preferia dizer que os fins não justificam os meios, senão que os meios determinam os fins. Pelas causas que eu puser em movimento, eu vou colher os frutos. Pelos meios que eu utilizar, eu vou chegar num lugar ou no outro. Então, como é possível chegar na paz e na ordem, começando pela guerra, pelo sequestro e pela desordem? Pela revolução, geralmente rolam cabeças, rola sangue, muitas tentativas foram feitas, e sempre restabeleceu-se uma nova ordem, tão ou mais corrupta que a anterior. Então não é no campo político que eu tenho maiores interesses, mas eu gostaria de dar a pedra de toque de como nós podemos transformar o vil metal da nossa natureza em ouro puro. Então, dizia a senhora Blavatsky nesse magnífico livro, a energia acumulada não pode ser aniquilada, deve ser transferida para outras formas ou transformada em outros tipos de movimento. Ela não pode permanecer para sempre inativa e assim continuar a existir. É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Quer dizer, reprimir, isso foi escrito antes de Freud, porque o ocultismo é muito antigo. Reprimir uma emoção nunca resolveu o problema. Vestir o camisolão da austeridade e dizer que já é perfeito é uma ilusão. Se a sua energia não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade e mais forte que a razão.
Essa é a definição de loucura em termos de ocultismo. Para controlá-la, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior. Desse modo, o amor por alguma coisa vulgar pode ser modificado, transformando-se em amor por algo elevado, e o vício pode ser transmutado em virtude se o seu curso for alterado. A paixão é cega, vai para onde for conduzida, e a razão é um guia mais seguro para ela que o instinto. A ira contida ou o amor acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar a sua fúria. De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá o seu agente após a tempestade a que virá a bonança. Então nós temos que conseguir substituir. Os antigos dizem que a natureza tem aversão ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão. Se ela for expulsa, outra influência elemental tomará o seu lugar. Aí eu me livro de um tipo de egoísmo, aparece outro. Eu sufoco um, ele aparece pior do que estava antes. Não deveríamos, portanto, tentar destruir o inferior sem pôr algo em seu lugar. Mas, de fato, deveríamos substituir o inferior pelo superior, o vício pela virtude e a superstição pelo conhecimento. Meus queridos, para chegarmos à paz, nós temos que substituir a guerra pela paz. Não há como com a guerra chegar à paz, usar a guerra para com a guerra chegar à paz. Eu não posso usar a ignorância para chegar à sabedoria, eu não posso usar a superstição para chegar à verdade. Eu primeiro preciso descartar a ignorância, a guerra, a violência, substituindo ela pela sabedoria, pela paz, pelo amor. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade, porque são um exemplo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado.